Olha, todo pesquisador ou pesquisadora já passou por isso ou pelo menos teme passar, ter um artigo científico rejeitado. Aquele não pode ser bem frustrante, né? Mas na verdade é também uma oportunidade. Entender os motivos por trás da rejeição é o primeiro passo e o mais importante para transformar um não em um sim. Vamos desvendar juntos esse processo. Então, a grande pergunta é: por que tanto trabalho, tanta pesquisa acaba numa recusa? Não é por causa de um único errinho, sabe? É mais como uma jornada com vários portões. E se as chaves certas não estiverem na mão, a porta simplesmente não abre. É sobre essas chaves que a gente vai falar agora. Nesta análise, a gente vai mergulhar nesse processo. Vamos focar nos dois momentos mais críticos, que é onde a maioria dos artigos encontra o seu destino. Primeiro, a triagem inicial do editor e depois a avaliação rigorosa dos especialistas da área. Vamos lá para o primeiro grande filtro. Antes mesmo de o artigo chegar na mão dos especialistas, ele tem que encarar o editor da revista. Essa etapa, que a gente chama de desk review, é uma triagem bem rápida, e é ali que muitos trabalhos já são eliminados. Mas afinal, o que é essa tal de desk review? Imagina só, o editor tem uma pilha gigantesca de artigos na mesa. Não dá tempo de ler tudo em detalhe. Então, ele faz uma checagem rápida. O tema tem a ver com a revista? A estrutura básica está correta? É um filtro rápido e, para muita gente, fatal. Certo, então o que causa uma rejeição assim de cara? Primeiro, o mais óbvio. O artigo está totalmente fora do escopo da revista. É como tentar publicar uma receita de bolo numa revista de física. Não faz sentido. Além disso, se a contribuição para a área não estiver bem clara, ou se a metodologia já parecer fraca de início, tipo uma amostra muito pequena, sem uma boa justificativa, o artigo é descartado na hora. Outros fatores que são fatais nessa fase são problemas mais técnicos, como uma análise estatística que claramente está inadequada, ou a falta de aprovação de um comitê de ética quando é o caso. E claro, tem as questões gravíssimas como suspeita de plágio ou uma redação tão ruim, mas tão ruim que torna a leitura impossível. Isso é motivo para rejeição instantânea. Ok, se o artigo sobrevive à desk review, ele avança para o segundo grande desafio, a revisão por pares. É aqui que o trabalho é analisado nos mínimos detalhes por especialistas da mesma área. Agora sim, é o teste de fogo científico. E esse processo geralmente é o que chamam de duplo cego. O que isso significa? Que a identidade de quem escreveu e de quem está avaliando fica em segredo. A ideia é garantir que só a qualidade da pesquisa seja julgada, sem nenhum tipo de viés ou preconceito. Nessa fase, os revisores começam com uma pergunta fundamental. E daí? Pois é, se os objetivos do estudo não respondem a uma questão que realmente importa para a área, ou seja, se não acrescenta nada de novo, o trabalho é visto como irrelevante. A ciência busca avançar e não ficar repetindo o que já se sabe. Mesmo com uma pergunta excelente, o artigo pode falhar na execução. Pensa na metodologia como se fosse a fundação de um prédio. Se essa base for fraca, com dados faltando ou falhas graves no método, todo o resto desmorona. E não tem como consertar. É uma falha estrutural, e os revisores vão rejeitar na hora. E o rigor científico vai até os detalhes. Parece algo pequeno, mas ignorar as regras de formatação da revista é um baita sinal de alerta para os revisores. Isso sugere que, se quem escreveu foi descuidado com isso, talvez tenha sido descuidado em partes bem mais importantes da pesquisa. Os dados podem ser revolucionários, mas se estiverem numa figura toda borrada ou numa tabela que ninguém entende, não adianta nada. A clareza visual não é um luxo, é essencial para a avaliação. Se a pessoa que revisa não consegue entender os resultados, ela não pode aprová-los. Simples assim. Um bom artigo científico conta uma história, certo? Começa com uma pergunta e termina com uma resposta. Agora, se as conclusões não respondem diretamente à pergunta feita lá na introdução, a história fica sem final. Essa quebra na lógica é uma falha grave para quem está avaliando. Pior ainda é quando o artigo se contradiz. Afirmar uma coisa na introdução e apresentar dados que sugerem outra totalmente diferente nos resultados é um problema sério. Isso mostra falta de atenção e, sinceramente, mina toda a credibilidade do argumento. A clareza na escrita geralmente reflete a clareza no pensamento. Um texto cheio de erros de gramática não só parece pouco profissional, como também pode deixar a ciência por trás dele incompreensível. Se a mensagem não chega, a pesquisa perde o seu valor. A gente viu muitos motivos, né? Desde o escopo da revista até a gramática. Mas se a gente pudesse resumir tudo isso, quais seriam as falhas mais críticas? Aquelas que realmente selam o destino de um artigo? Vamos sintetizar isso agora.
Mas antes de chegar nesse resumo, uma verdade fundamental precisa ser dita. A responsabilidade é toda de quem escreve. Editores e revisores não estão ali para consertar o trabalho de ninguém. Uma apresentação impecável não é um bônus, é o requisito mínimo para entrar no jogo. Vimos uma lista bem longa de problemas, certo? Mas a verdade é que quase todos eles são sintomas. A causa raiz da maioria das rejeições se resume a apenas 2 problemas fundamentais. Só 2. E aqui estão as 2 falhas fatais. A primeira, metodologia pobre. Se a base da pesquisa não é sólida, os resultados não são confiáveis. Fim de papo. A segunda, falta de novidade. Se a pesquisa não ensina algo que a gente já não sabia, ela não tem uma boa razão para ser publicada. Portanto, o ponto central é este. O que leva à rejeição, na sua essência, é um conteúdo científico pobre. Todos os outros problemas, como formatação ou escrita ruim, geralmente são só sintomas dessa questão principal. E isso nos leva à reflexão final. A pergunta mais importante não é por que meu artigo foi rejeitado, é como posso garantir que a minha próxima pesquisa seja sólida, original e comunicada com total clareza. Focar nisso não é só sobre evitar a rejeição, é sobre fazer ciência de qualidade. E esse é o verdadeiro caminho para a publicação.